Olá, boa tarde. Está no ar o JTV UFMA desta sexta-feira, 8 de setembro, dia do aniversário de São Luís. Na edição de hoje você vai ver: Ilha Rebelde, Atenas Brasileira, Ilha de Upaon-Açu. Saiba de onde vieram os títulos que São Luís carrega. Mercado Central, importante centro de comércio, reúne cheiros e sabores típicos da cidade. A capital maranhense vira cenário de jogos virtuais. Veja opções de lazer do bairro Itaquibacanga. E você vai conferir também um pouco da história da Liberdade e Cidade Operária, bairros tradicionais que ajudam a contar a história de São Luís. O JTV UFMA começa agora. São Luís hoje completa 411 anos de história. Dentre as várias particularidades que essa cidade possui, uma das mais emblemáticas é que ela é a única capital brasileira fundada por franceses. Só que desde os primeiros anos de fundação, a cidade recebeu influência de vários povos. Além dos indígenas e dos negros, a cidade também foi habitada por franceses, holandeses e portugueses. Essa mistura de povos deu a São Luís uma pluralidade cultural que se vê em poucos lugares. Por isso que ela já recebeu tantos títulos: Ilha do Amor, Cidade dos Azulejos, Jamaica Brasileira. São apelidos que contam parte da história da capital maranhense. E nós vamos acompanhar algumas dessas histórias agora na reportagem. Você já ouviu alguém falar que São Luís é a França equinocial? E mais, você sabe de onde surgiu esse apelido? Bom, para entendermos melhor, é preciso voltar alguns anos, ou melhor, algumas décadas, e mergulhar nos livros de História e Geografia. A França equinocial representou a segunda tentativa dos franceses de se fixarem no Brasil, na região maranhense, entre os anos de 1612 a 1615. A origem do nome está relacionado com o território de conquista que estava localizado próximo à linha do Equador, que antes era denominada de linha equinocial. Esse é apenas um dos codinomes da nossa cidade. Alguns deles estão diretamente ligados a questões territorialistas, como vimos agora há pouco. Outros fazem referências a períodos históricos e políticos. O que dizer, por exemplo, da denominação Ilha Rebelde? Ele surge aí no início da década de 50, né? Com a chamada greve de 1951. Então foi uma reação, né, da oposição, na época, a oposição política, e aí que envolveu grandes massas populares contra a posse do Eugênio Barros. As dúvidas sobre as eleições do governador Eugênio Barros, aliadas ao falecimento de seu opositor, fizeram com que as manifestações populares da época resistissem por 6 meses. A eleição estava ali, a disputa estava bem apertada, né? Então as oposições não aceitam o resultado, entendem que houve fraude, né? A diferença foi muito pequena, menos de 10%, então eles propuseram, né, e reivindicavam novas eleições. Dizem que é no nosso estado que melhor se fala a língua portuguesa, e isso provavelmente está ligado aos grandes nomes da literatura, da poesia e dos donos de uma escrita impecável. Aloysio de Azevedo, Graça Aranha, Gonçalves Dias. Todos esses grandes nomes deram a São Luís a assinatura de Atenas Brasileira, que surge muito ligada às questões econômicas e culturais da época. Durante muito tempo tivemos vários problemas financeiros. Quando isso começou a ser equacionado, foi exatamente o momento em que os pais, os fazendeiros, os donos, os barões da terra, mandaram seus filhos para a Europa, mandaram também para o Rio de Janeiro e também mandaram para Recife para estudarem. Quando voltam para cá, aproximadamente 50 jovens, todos com um conhecimento muito grande e com uma linguagem até certo ponto diferenciada, com uma produção literária também ampla, as pessoas começam a dizer que aqui agora era uma Atenas brasileira, uma terra de cultura, uma terra onde vicejava a literatura, e esse nome pegou.
Ilha de Upaon-Açu. Era assim que São Luís era conhecida. O seu significado quer dizer Ilha Grande e tem origem indígena. Upaon-Açu, né, é um nome de origem que genericamente te chama de Tupi-Guarani, porque é um tronco lingual que foi estipulado pela colonização, né, como esse nome, Tupi-Guarani, mas a realidade é que existiam diversos povos e diversos tipos linguísticos, que genericamente te denominou como Tupi-Guarani. Então, basicamente esse nome é de origem tupi, então significa, né, grande ilha ou ilha grande. Aqui a história é outra, e o som também. Basta ouvir a música. Os paredões que movem a massa regueira desde a década de 70 fizeram com que a fama da capital do reggae se espalhasse pelo estado. Estamos no Museu do Reggae e é daqui que saem informações que nos dão pistas do porquê São Luís também recebe o título de Jamaica brasileira. Os paredões que movem a massa regueira desde a década de 70 fizeram com que a fama da capital do reggae se espalhasse pelo estado. É que o reggae foi, apesar de jamaicano, ele também foi apropriado pelo maranhense. E o reggae também é nosso, e ele é nosso principalmente porque, a partir do momento em que ele foi apropriado como mais uma coisa que o maranhense gostava, ele se transformou de tanto amor em um elemento cultural. O reggae não é um estrangeiro invasor, apesar de ter nascido fora, ele é um elemento cultural do grande caldeirão de cultura que é o Maranhão. O reggae influencia a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir e principalmente a maneira de dançar. Dança equinocial, Atena ou Jamaica brasileira. Todos esses nomes nos dizem algo, que São Luís é uma cidade cheia de boas histórias. É isso aí. Bom, gente, continuando a falar sobre história, fundado há quase 160 anos, o Mercado Central de São Luís é cartão de visita para quem chega na cidade. Os produtos são os mais diversos e atendem a todos os públicos. Feirantes, consumidores e turistas dividem o espaço carregado de cheiros, sabores e, claro, muita história. Bem no centro de São Luís, há um lugar bem convidativo para os turistas. Chapéus, sandálias, redes, temperos, frutas variadas. O Mercado Central estimula todos os sentidos e é parada obrigatória para quem chega à cidade. Muito legal, tipo, bastante original, bastante coisa diferente, bastante artesanal, bem a cara de São Luís. Bem legal, tô gostando. Tô achando muito bonito porque são as cores da Jamaica, né? E a gente tá na Jamaica brasileira. Tudo a ver. Tô pensando aqui para dançar um reggae. Coladinho. Tô vendo se vale. Não é preciso procurar muito. O cheiro da comida maranhense convida para uma experiência gastronômica diferente. O cardápio é variado, fica até difícil de escolher. Temos bisteca de bovina, temos assado de boi, porco assado, temos porco cozido, feijãozinho preto, bastante procurado. Aqui tem um pouco de tudo. Ou, como diz o ditado popular, de tudo tem um pouco. Abanador, lamparina, fogareiro, escova para limpar escama de peixe, sinos e até penico. O ferro de passar lembra os velhos tempos. Para uns, serve como decoração. Para outros, é apego às tradições. Muito é para decoração e outros ainda usam para demonstrar para os mais novos que não conheceram. Aí eles usam para fazer a demonstração como é que eles usavam o ferro no tempo antigo, né? Tempo atrás. Tem até bateria. Calma que eu não estou falando de música. Serve para guardar as panelas. Panelas, papeiro. Isso daí faz 50. Aí coloca as panelas para cá, as panelas grandes. Tem espaço para a venda de garrafadas com ervas medicinais, emplastos variados e até chifre. Diante de um produto tão inusitado, é sempre bom perguntar à serventia. Fazer fumaça para espantar espírito mal, satanás, força de macumbeiro, morcego, cascavel, escorpião. Funciona? 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 Funciona mesmo.
O Mercado Central de São Luís é referência na comercialização de ingredientes regionais, camarões, sururu, sarnambi e temperos variados. Há também a comercialização de produtos vindos de diversos estados, em uma troca comercial e cultural bastante interessante. Esse box é um exemplo disso, uma explosão de sabores. Eu forneço para eles aqui o molho de pimenta no tucupi, forneço o molho de pimenta no jambu, forneço o tucupi, forneço a cachaça da bananinha, a cachaça amburana, a cachaça cristal e outros tipos, mel da abelha italiana. Então eu tenho a nossa loja e aqui eu tenho muitos clientes, tanto aqui como no Reviver, e eu abasteço eles, os produtos que eles pedem, eu faço só vir aqui entregar. Não, realmente, a simpatia é em primeiro lugar, né? A gente tem que buscar essa simpatia do cliente para interagir na sociedade, né? Principalmente nós que somos feirantes, né? Isso é muito importante. O Mercado Central tem 1 século e meio de existência. Apesar dos problemas estruturais e da falta de reformas, atrai muita gente. E se depender dos maranhenses e turistas, ainda terá muita história para contar. Pois é, o Mercado Central faz parte da história. Por isso, deve ser preservado não só por quem trabalha ou consome os produtos de lá, mas também pelo poder público. Recentemente, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís determinou que a Prefeitura reformasse o Mercado Central num prazo de até 2 anos. Cabe aos feirantes, consumidores e visitantes que também cuidem daquele espaço. Se cada um fizer sua parte, com certeza o mercado vai resistir e continuar ajudando a contar a nossa história. Bom, as belezas históricas e culturais de São Luís agora invadem uma outra realidade, a virtual. É que São Luís se tornou cenário de 2 games desenvolvidos por maranhenses. Vamos ver mais detalhes agora na reportagem de Luciana Rodrigues. Um terremoto e escombros de uma igreja e de prédios antigos. Lendas e histórias maranhenses e muita pesquisa. 2 anos e meio de trabalho para transformar cenários reais em um jogo com muito suspense e mistério. O Lunarex é um jogo point and click de aventura e com puzzles, então a jogabilidade dele, basicamente você precisa utilizar apenas o mouse e com ele você vai caminhando entre cenários, entre cenas. E em cada uma delas tem artes feitas à mão pelo nosso time e também puzzles bem diferentes. Nós temos cerca de 30 puzzles diferentes em que você tem, enquanto jogador, desvendá-los e coletando pistas, coletando documentos para descobrir o que está acontecendo na cidade, para então resolver o grande mistério no final do jogo. Então, mecânicas principais são caminhar entre as cenas e ao mesmo tempo resolver vários puzzles, vários quebra-cabeças diferentes também. A fonte do Ribeirão e uma serpente que ameaça a cidade. E aqui é a batalha final. A Igreja do Carmo e a Igreja de São Pantaleão. Mensagens que avisam que algo sério está acontecendo. O mundo real misturado com o mundo dos games, mostrando São Luís de uma forma diferente. Que tal um reviver assim? Todo em Minecraft. As ruas, os prédios, convidando jogadores para um passeio diferente. O que parece ser apenas brincadeira também tem uma função didática e pode ser usado em sala de aula para motivar alunos e professores. Um simples jogo, por mais simples que ele possa parecer, ele pode despertar o lado arquiteto de alguém, o lado historiador, o professor que tem alguém ali ou até outras áreas, algo que vai influenciar o estudo. Do real para o mundo virtual, aulas mais criativas que agradam estudantes que vivenciam diariamente esse mundo mais tecnológico e dinâmico. Acho bem interessante, né? Bem educativo. É uma forma de unir algo divertido, né, com a história da gente, a nossa cultura, e fica algo extremamente legal para quem está jogando, quem está brincando e conhecendo também a nossa história. E fica muito legal porque dá para você entrar no jogo e como se estivesse aqui andando pela rua. É muito legal. O Reviver ao Cubo foi desenvolvido para finalizar uma disciplina do curso de História e, no futuro,
e podem ajudar outros professores a apresentarem aos alunos os conteúdos de forma mais didática e divertida. É o mundo dos games, convidando a todos para enxergar a vida de uma forma mais criativa. Estão prontos para desvendar esses mistérios? Tem um lugar certo para acertar, não é em qualquer lugar não. Aqui, ó. Quanto vai? Como é que ficou a cidade? Ali embaixo, na esquerda. A gente já sabe, né, que a nossa cidade é um lugar muito bonito, mas é muito legal também ver que ela pode ser um ótimo cenário dentro dos jogos virtuais. Parabéns aí aos desenvolvedores. Agora a gente vai continuar falando sobre diversão, não a dos games que a gente acabou de ver, mas aquele lazer do mundo real. A área Itaquibacanga, por exemplo, é uma ótima opção para quem quer aproveitar a cidade. Tem praia, tem parque, tem opção para todo mundo. E quem dá o roteiro da diversão é a repórter Luísa Rabelo. Vamos conferir. Olhar São Luís assim, de um outro ângulo. Essa é a visão que a Praia do Bonfim possibilita a seus frequentadores. O local foi há pouco tempo revitalizado e tem opção de parquinho e de um pier. Localizado no Bonfim, no Itaquibacanga, a área é um novo ponto turístico para quem ama estar mais pertinho do mar. Outra opção para quem busca lazer na área Itaquibacanga é o Parque Botânico da Vale. Inaugurado em 2008, o parque é mais uma opção gratuita para um passeio com a criançada. As pessoas podem vir à vontade, tá? Fazer um piquenique. A gente tem inclusive um espaço novo, que é o nosso bosque, um cantinho justamente para a pessoa fazer um piquenique, por que não ler um livro, ter um momento de relaxamento. Além também temos uma trilha inclusiva, que é a Trilha dos Sentidos, onde qualquer pessoa, independente da limitação, pode fazê-lo, né? Então uma trilha bem interessante, bem legal. Além do mais também nós temos uma área de 100 hectares, né? Justamente preserva a nossa fauna, a nossa flora. As pessoas podem visitar, ficar à vontade, ter um momento de lazer com sua família. E é muito legal aprender essas coisas aqui nesse lugar, é muito legal. A interação saúde e natureza aqui é uma realidade. Olha aqui quem resolveu aparecer. A mãe e os filhotes de preguiça. O parque funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã às 4 da tarde. E não são só as crianças que aproveitam, não. A dona Leila é frequentadora mais que assídua do local. Eu faço parte aqui do projeto da caminhada. Já estou aqui há uns 13 anos. E eu venho porque eu me sinto bem. Eu gosto de caminhar aqui, é um local bom, né, para a gente caminhar. O vento, as pessoas aqui também são maravilhosas. E esse contato com a natureza? Melhor ainda. Localizado na Avenida Vitorino Freire, no aterro do Bacanga, o Parque São João Paulo II foi inaugurado em 2020. De lá para cá tem se tornado parte da rotina de diversão das famílias que moram no entorno. A gente sempre traz eles aqui para estar brincando, para estar se divertindo, é um espaço amplo, com muita segurança. A gente sempre gosta de... E eles também amam, olha só, ele ali brincando ali, meu filho, minha filha já tá ali, já ganhou o mundo. O Parque São João Paulo II está aberto todos os dias, das 5 da manhã às 10 da noite. Agora que você já sabe o roteiro da diversão na área Itaquibacanga, que tal aproveitar? É isso aí, ótimas dicas aí da Luísa Rabelo, mas agora a gente vai dar uma pausa, tá bom? No próximo bloco, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história da Liberdade e da Cidade Operária, bairros importantes e que reúnem parte da história da cidade. Daqui a pouquinho, não sai daí. Fundado em meados da década de 80, a Cidade Operária hoje é um dos bairros mais populosos de São Luís. Por muito tempo ele foi estigmatizado por conta dos índices de criminalidade, mas as iniciativas sociais e a resistência dos moradores ajudaram a reescrever a história daquele lugar. Escolas, praças, delegacia, hospitais, universidade. Hoje, quem mora na Cidade Operária tem acesso a tudo.
sem necessidade de se deslocar para a região central de São Luís. Só que morar nessa região nem sempre foi sinônimo de facilidade. Para contar a história da fundação do bairro, temos que voltar ao final da década de 60, no auge da ditadura militar. Quando os militares tentam, com uma estratégia de convencer, de se aproximar das populações de baixa renda, promover espaços de moradia popular. Quase 20 anos separam o anúncio da construção do conjunto habitacional da cidade operária de sua inauguração de fato. Por conta da lentidão na construção e entrega das casas prometidas, parte da população passou a ocupar essas residências inabitadas e inacabadas. O problema é que, no papel, essas casas já possuíam donos. Começou um conflito entre aquelas pessoas ditas contempladas, ou seja, aquelas que se cadastraram no sistema habitacional do Estado, e aquelas pessoas que resolveram ocupar as casas que aí estavam desocupadas, né? E inacabadas, é bom se dizer isso. Muitos moradores que ocuparam as casas e que foram retirados à força do local passaram a ocupar terrenos no entorno da cidade operária. E aí também vieram os aproveitadores que usaram desses espaços para fazer grilagem de terra. Então, diante de todo esse processo, nasceu uma comunidade que começou a se organizar para a conquista do direito. A história da cidade operária é marcada por muita luta e mobilização popular. Esse aqui é o Centro Educacional São José Operário, uma escola aqui do bairro, mas lá na década de 80, esse espaço funcionava como um ponto de concentração das lideranças comunitárias que na época defendiam os direitos de quem morava por aqui. Grande parte das decisões que se refletem até hoje nessa comunidade foi tomada aqui. A escola não está ali só para educar as crianças, ela está aí para ser um centro de referência para todo o bairro. A escola ela tem que se envolver com os problemas do bairro e tentar resolver. Daí conseguimos inaugurar a escola no dia 11 de fevereiro de 88. Luta pelo direito à educação e também pelo direito ao transporte público acessível. Foram muitas as mobilizações que levaram à conquista do direito à meia passagem para os estudantes da região. Cobrava da população a passagem intermunicipal, mas a maior parte da cidade operária era São Luís. Então nós fizemos uma manifestação e trancamos os ônibus lá perto da UEMA. No entanto, quase 40 anos depois de sua fundação, muitos problemas de infraestrutura permanecem evidentes. O que a cidade operária precisa? Organização do espaço urbano, mais transporte, calçadas livres, mais espaço para a população fazer academia, organização do espaço urbano, para a gente ter um meio ambiente mais acolhedor. Mesmo com tantos problemas a serem resolvidos, de longe esse bairro já veio. Do mais jovem ao mais idoso, a sensação de quem mora por aqui é de pertencimento. Tem pessoas que quando a gente diz assim, você mora onde? Cidade Operária. Vixe Maria, muito longe. Meu amor, longe, onde a gente vai e não volta. É excelente aqui esse bairro. A cidade operária cresceu, se desenvolveu e hoje abriga um povo que resiste. Gente que valoriza as conquistas de um espaço construído num terreno de luta. Gente que tem orgulho do chão que pisa. É muito legal, né? Poder contar a história desse lugar tão cheio de gente batalhadora e guerreira. E já que nós estamos falando sobre bairros, agora nós vamos para o outro lado da cidade. O Quilombo Urbano da Liberdade também ajuda a contar a história de São Luís. A partir da década de 70, muitas pessoas que vinham de comunidades quilombolas do interior do estado passaram a morar ali. Por isso, a população negra no bairro é uma das maiores. Com isso, a Liberdade carrega uma força cultural que chama a atenção. Você sabe o que é quilombo urbano? Hoje a gente anda pelas ruas da Liberdade para conhecer melhor quem mora por aqui e entender o que de fato tornou o bairro o primeiro quilombo urbano de São Luís. O reconhecimento é importante pelo fato de que, principalmente dentro da identidade, a identidade do povo preto, periférico e afrodescendente,
porque a gente recebe essa certificação a partir de uma visão de que somos descendentes, ascendentes de pessoas de quilombos tradicionais, né, os rurais. E a gente traz as características desse lugar rural, tradicional, para dentro do urbano. São 20 anos fazendo esse ativismo para dentro do nosso território, enquanto organização social, e através de uma advocacy de juventude que nós fizemos, que foi o primeiro Festival de Belezas Negras da Liberdade Quilombola, através de uma conferência livre e em praça pública no dia deste desfile, a gente conseguiu declarar o território quilombola. E ainda trouxemos o poder público para testemunhar uma declaração da sociedade civil. A certificação veio através da Fundação Cultural Palmares e saiu no Diário Oficial da União. Esse reconhecimento de quilombo urbano traz consigo não só um título, mas também a implementação de diversas políticas públicas dentro da comunidade. Ações, resoluções para esse bairro. Né? As políticas públicas são pensadas a partir dessas resoluções, que no caso, o reconhecimento existe todo um processo sobre energia, sobre água, saneamento básico. É uma série de políticas públicas que empoderam e fazem esta compensação para o nosso território de maneira imediata. O Quilombo Liberdade possui uma grande importância dentro da cultura maranhense através das expressões artísticas genuínas do lugar, como os bois de seu Leonardo e seu Apolônio. A identidade do local, tão única, mas ao mesmo tempo tão plural, carrega a religiosidade como uma das principais vozes dentro da comunidade. E o certificado de quilombo urbano impacta de forma muito positiva também para eles. A gente de matriz africana é um reconhecimento, né? Porque o povo de matriz africana antigamente não tinha voz, não tinha vez. E hoje esse título que foi dado ao bairro da Liberdade nos abraça, nos dá visibilidade perante a sociedade. O território agrega os bairros da Liberdade, Camboa, Fé em Deus e Diamante. Nós todos comungamos e frequentamos o mesmo espaço como se fosse um só. Então, a pesquisa científica fecha esses 5 bairros como loco de pesquisa, catalogando mais de 52 remanescências quilombolas dentro do nosso território. Memória, cultura, religião, que as raízes da liberdade continuem a florir um novo tempo dentro do bairro que é pioneiro na preservação da identidade de um povo. Bom, muito legal essa matéria, né, que mostra a força do nosso povo. São Luís é cheia de particularidades. Por exemplo, ela é uma das 3 únicas capitais que estão localizadas em ilhas. Não sei se vocês sabiam disso. E também é a única capital fundada por franceses. Aqui o conjunto arquitetônico é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade e nós temos o Bumba Meu Boi, que é Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Mas o melhor de São Luís é o ludovicense, gente que tem um pouco de cada povo, gente hospitaleira que ri quando deve chorar, mas que prefere sorrir. E assim como a nossa cidade é regida pelo mar, que todo dia enche e seca, o ludovicense que lida com as frustrações do dia a dia também pode mudar. Ele vira reimomo, passista de escola de samba, folião de bloco de rua ou miolo de boi. Ele costura indumentária, aquece o tambor de crioula, dança cacuriá e aquele reggae agarradinho. Ele diz amém, diz axé e pode ser quem ele quiser. Essa edição foi uma homenagem aos 411 anos de uma cidade cheia de encantos e belezas. E cabe a nós, ludovicenses, cuidarmos da nossa terra. Essa é nossa responsabilidade. O JTV UFMA fica por aqui. Para rever as nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Logo depois dessa edição, você vai conferir uma exibição especial da cerimônia Mérito Cultural, uma homenagem da UFMA à cantora Alcione em celebração aos seus 50 anos de carreira. E para finalizar o nosso jornal com música, você fica agora com o clipe 4 Cantos da Ilha, do cantor Tony Sobler. Feliz aniversário, São Luís, e um ótimo final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.
Passeando por aqui, todo seu encanto eu vi. Poesia, cantoria, festa o ano inteiro, praças e feirinha, becos e ladeiras, memórias imortais, rua do Giz, a mais bonita entre tantas iguais. Bela ilha, ilha bela, os soldados, teus portais, tuas janelas, centro histórico me leva a reviver, o reggae agarradinho no compasso, é lindo de ver. Oh, 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 yeah. Minha São Luís querida, eu te vejo cada dia mais colorida, os teus mirantes vejo a beira-mar, vejo pessoas, vejo carros, vejo barcos a velejar. Minha São Luís querida, eu te vejo cada dia mais colorida, os teus mirantes vejo a beira-mar, vejo pessoas, vejo carros, vejo barcos a velejar. Oh, 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 por onde quer que eu ande, só respiro prazer. Os quatro cantos da ilha tem de tudo, tem tiquira, tem jussara, tem cocada, tem arroz de cuchá, tem frutos do mar, bumba boi, tambor de crioula. Eu me sinto tão feliz, bela ilha, minha São Luís. Minha São Luís querida, eu te vejo cada dia mais colorida, os teus mirantes vejo a beira-mar, vejo pessoas, vejo carros, vejo barcos a velejar. Minha São Luís querida, eu te vejo cada dia mais colorida, os teus mirantes vejo a beira-mar, vejo pessoas, vejo carros, vejo barcos a velejar. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Minha São Luís querida, eu te vejo cada dia